Uma coisa também que é interessante é que a gente compreendendo todas essas festas. Samuel, existe um tipo de período final, aludindo a dias atemporais, para completar aquele ciclo de 7? Existe. Só que isso aqui é interessante. A Escritura chama de dia do julgamento. Se entende que 1000 anos para Deus são como um dia. Esse dia do julgamento, olha que interessante. Se você fosse colocar de maneira cronológica, quanto tempo ele dura? Então, pós-Armagedon, lembra que a Escritura, o livro de Enoque e a Bíblia, ela já fala sobre isso. Por quê? Porque Paulo ele lia o livro de Enoque e lá fala que é o único local que fala que nós julgaremos anjos. É por isso que ele fala, vocês não se lembram que nós julgaremos os anjos, né? Por quê? Ele está lembrando daquilo que eles liam. O que eles liam? O livro de Enoque, né? Porque tem gente que ultimamente anda falando que é um livro gnóstico, que, olha, não tem nada a ver. Né? Pelo contrário, pessoal, é uma escritura completamente messiânica e que muitos judeus que não aceitaram a Cristo, por ele ser um livro messiânico e a paz da igreja comentando isso, eles não aceitaram na época no cânon. Tá? Mas voltando a essa questão. O dia do julgamento, ele pode ter um tipo de duração parecida ao que nós chamamos de 1000 anos humanos. E é o que eu compreendo, mais ou menos dentro do espaço-tempo do Pai, que esse dia do julgamento, o pessoal só pensa que é quando a Terra vai ser esculhambada e quebrada e vai, né, ser detonada. Mas não só isso. A Terra, ela será destruída, só que eu entendo que será montada um tipo de tribunal, onde todos nós julgaremos os anjos e aqueles que fizeram mal para nós. Talvez aquele cara que te xinga constantemente, que só te, olha, zomba de você, comete injustiça, te rouba, todos esses, e esses não alcançarem inclusive a salvação, eu compreendo que Deus ele colocará este diante de você e você traçará um julgamento a essa pessoa. Inclusive, porque são anjos, né? E aos anjos também, aos demônios, tá? Nós observaremos todos esses seres sendo julgados, inclusive Satanás. Por isso que Satanás e os seres de maior hierarquia, eles são colocados por último, porque ele é como aquele, é igual naquele mundo medieval, por exemplo, quando alguém, um líder do mal, era pego, o que os caras faziam antes de executá-lo alguma coisa? Era colocado posto diante de todos, faziam às vezes esse cara se ajoelhar ali, acorrentado, né? E aí era sentenciado e falado, você fez isso, realizou isso. Todos agora verão a sua execução. Tá? E a mesma coisa acontecerá. Ô glória! Nós veremos a execução de Satanás e seus anjos. E todos aqueles que cometeram e todos aqueles que não herdaram a salvação. E nós julgaremos. E é nesse período que eu também compreendo que nós receberemos nossos galardões. E, por isso que cada um, mediante a sua hierarquia, aquilo que recebeu, sentarão em tronos de glória. Então, tudo isso fica digamos assim, em harmonia. E uma coisa que é muito importante, que todas as pessoas, quando elas leem esses textos, além de elas não compreenderem que eles possuem níveis de simbologias, mas para a época, tá? Para a época, para que as pessoas pudessem compreender, mas quando o pessoal fica pensando sempre no milênio no material, como eu já coloquei, tem a questão dos mortos, que não encaixa, para onde um morto no milênio iria, sendo que já ressuscitou todo mundo, já teve a primeira e segunda ressurreição. Como que fica? Esse cara morre, ele vai para onde? Inclusive, existe lembrando aqui, existe um pessoal que ele defende muito, que são os testemunhos de Jeová, eles defendem muito esse lance do reino, né? Por isso que eles gostam de falar do reino de Deus na Terra. Só que eles defendem esse reino físico. E você acredita que eles dizem que as pessoas que morreram cedo, ou algumas que depois também morreram ao longo da vida, mas no reino de Cristo, elas vão nascer e vão ficar vivendo ali novamente. Cara, isso é reencarnação. Reencarnação. Literalmente. E eu falei pra uma vez, um cara veio lá, quando eles vêm aqui, no final eles saem meio zonzos, assim. Quem é você? Onde você estudou? Pô, como que você sabe essas coisas? Eu pego e mando chá de Bíblia nesse, né? E aí, um deles, eu peguei e falei assim, mas isso é reencarnação, cara. E ele ficou assim, ficou parado, assim, não sabia o que dizer. Eu falei, o cara vai reencarnar, então, nesse reino de vocês, né? Mas tudo bem. Cada um tem sua crença, a gente pega só que eles não falam que é reencarnação, eles só falam que é o reino de Cristo na Terra. Então a gente acaba a gente respeita, né, as pessoas,
porque a gente tem que respeitar, mas tem implicações teológicas seríssimas, né? Então, são aqueles que nunca mais vão aprender a fazer guerra e de repente no milênio lá, como areia do mar, um monte de gente faz guerra, um milênio ineficaz, um milênio com sacrifícios literais. E existem aqueles que tentam querer escapar um pouco pela tangente e dizem que, não, provavelmente esses sacrifícios, na verdade, serão apenas memoriais. Mas, cara, tá matando bicho, tá matando animal. Como é isso? Né? Pra que um memorial de algo do tipo matando bichinho? Né? Como o Júlio comentou, não vai ser um milênio muito bom, né? Principalmente se for tomar em conta aquele templo de Ezequiel como de um milênio, onde lá fala sobre animais mortos. E aí como que fica? Né? Coitados dos bichinhos, vão continuar morrendo? Né? Sendo que isso é uma implicação do pecado deste mundo aqui. E outra coisa, o ponto sobre... e alguns dizem que aí não é sacrifício de animal, mas seriam apenas ofertas de grãos, para tentar escapar, porque realmente fica completamente incabível a questão de o cara ficar celebrando sacrifícios de animal, de sangue, coisas do tipo, sendo que isso, como a gente sabe, é uma moeda de troca do mundo espiritual. Os sacrifícios ocorriam antes que Cristo ele viesse e acabasse com tudo isso, porque dentro do mundo espiritual são os demônios que se alimentavam da questão que era que o animal ele virava como um catalisador energético do pecado do povo. E aí os demônios se alimentavam daquilo. É isso que as pessoas pouco sabem. Por isso que até hoje eles pedem esse tipo de sacrifício. E claro, quando aquele ambiente depois ele era purificado, aí sim, o incenso, a fumaça, ela subia de algo purificado, como inclusive já fiz live com o Julião lá no canal, e a gente fala sobre isso, aí sim o Eterno ele se agrada daquilo. Ele se agradava daquilo quando a pessoa fazia de maneira, digamos assim, sincera. Só que aquilo começou a virar o quê? Uma técnica de como uma espécie de receita de bolo, onde não adiantava nada mais. Os caras às vezes faziam aqueles sacrifícios, mas as pessoas não se arrependiam. Só que a moeda, o preço estava pago, só que as pessoas não se arrependiam. Por isso que Deus ele fala, olha, eu não quero mais essa questão de bodes, de carneiros, e o que eu quero é o coração de vocês. Não adianta então vocês fazerem a receita de bolo e acharem que estarão tranquilos. Né? A mesma coisa, Jesus ele já fez o processo para nós no mundo atemporal, no mundo espiritual, só que nós precisamos de um coração arrependido, de uma vida arrependida, senão o próprio ato de Cristo ele não vale nada, ele não vai ter força para te redimir. Né? Então, todas essas questões do milênio, digamos assim, físico, literal, não encaixam. E aí, para finalizar assim, eu vou colocar aqui para vocês, ele é um assunto muito extenso, tá, pessoal? Mas, mesmo assim, busquei resumir de uma maneira diferente. Quando as pessoas falam muito da Jerusalém, não, ele reinará na Jerusalém, essa terra é para sempre. Não, na verdade, Apocalipse 21, ele diz o seguinte, preste bem atenção, pessoal. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É uma nova realidade. É aquele mundo que eu entendo que atemporalmente Jesus está fazendo lá no Gênesis 1. Só que Adão e Eva foram expulsos, nós estamos nascendo aqui nessa outra terra, mas é para lá que iremos, para lá que voltaremos, para esse paraíso. Como eu comentei até num momento, as pessoas que têm experiências EQM, elas sempre falam de um lugar, de uma terra, de um local, que elas sabem que não é este mundo, mas é um local que tem um portal, que elas entram. Olha, a Bíblia fala, os livros apócrifos falam, as pessoas estão tendo essas experiências que eu entendo que é uma permissão de Deus, que aquilo que a Escritura fala sobre os jovens, as pessoas eles terão sonhos e visões, são permissões de Deus das pessoas observarem. Fora que nessas EQMs, muitos, tá, eles colocam que eles sabem que eles eram de lá, que eles reconhecem aquele lugar, que a pessoa esteve naquele lugar. Por quê? Porque aponta para o mundo celestial, para a nossa pátria celestial. Né? Mas não vou entrar nessa questão hoje, né, sobre pré-existência. Não é esse o foco. Né? Apesar disso, está conectado. E aí diz, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aí eles dizem, desce na terra, Samuel. Mas desce em qual terra?
na nova terra. Então, é isso que é importante vocês compreenderem. Não é mais neste mundo. Não é este mundo.